Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Estamos estudando neste trimestre as duas epístolas de Pedro, já estamos caminhando para o final do trimestre e vamos hoje estudar a lição de número 12, que tem como título A Impiedade Decorrente dos Falsos Ensinos. O texto do dia se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E a síntese da nossa lição afirma o seguinte: os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia, mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então nós vamos estudar hoje esse tema, explicando, sobre o ímpio e suas depravações. Vamos também conhecer os comportamentos decorrentes dos falsos ensinos e conscientizar todos sobre o perigo da apostasia. O programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos você a continuar conosco. Meus irmãos, na lição anterior, na lição de número 11, falamos sobre o alerta contra os falsos mestres e suas heresias, pessoas que se introduzem, se infiltram na igreja ou até mesmo surgem dentro da igreja ensinando heresias, disseminando encobertamente heresias de perdição. E hoje, nesta lição, ela também é baseada no capítulo 2 de 2 Pedro, lição 12, nós vamos enfatizar aqui as consequências desses ensinos heréticos. As heresias ensinadas no meio do povo de Deus, elas geram comportamentos e costumes contrários à palavra de Deus. Os costumes, eles não geram doutrina, mas a doutrina gera costumes. Se alguém é bem doutrinado, de acordo com a palavra de Deus, vai essa pessoa ter ou praticar ou viver bons costumes originados a partir da doutrina da palavra de Deus. Se a pessoa não é doutrinada na palavra de Deus, mas é doutrinada segundo as heresias ou os conselhos do mundo, essas pessoas também vão ter costumes contrários à palavra de Deus. De fato, o fato é que todo mundo pratica usos e costumes, porque os usos e costumes são as nossas ações no dia a dia, a nossa maneira de ver e de pensar. Então, tudo isso é consequência da doutrina que cremos e que praticamos. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele apresenta um retrato do homem ímpio, moldado pelos ensinos heréticos dos falsos mestres, E esses falsos ensinos, essas heresias, elas estabelecem um padrão de vida contrário ao plano de Deus e validam comportamentos imorais. Então, normalmente, essas heresias, a transgressão da doutrina bíblica, a heterodoxia, conduzem a comportamentos imorais. E aí, por falar em imoralidade, moralidade, convém salientar já de início deste bloco, deste vídeo, deste programa, que muitas vezes irmãos excessivamente contextualizados com o mundo, que amam o mundo, que estão adaptados à forma do mundo, infelizmente, eles não gostam, que os demais crentes ensinem sobre esses assuntos, porque eles dizem que isso é moralismo religioso. Então, muitos crentes mundanos estão se escondendo, atrás de um discurso acusando que quem fala sobre santidade, quem defende a ortodoxia bíblica são moralistas, hipócritas, etc, etc. Isso aí é um discurso que não tem base na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, aqui, ele fala que os ímpios vivem uma vida de depravação. O versículo 10, da leitura, 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler do versículo 9 ao versículo 10, Pedro diz assim:
Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam as autoridades. Então ele faz um contraste aqui, dizendo que os piedosos Deus vai salvar no dia do juízo e que os ímpios eles serão condenados no dia do juízo, e ele diz, e especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Observe, né, que não adianta estar chamando aqui o apóstolo Pedro de moralista, não adianta estar chamando a Bíblia de moralista, mas o fato é que os falsos ensinos, as doutrinas heréticas, elas conduzem as pessoas a práticas imorais, né? Então, não se trata de uma falha moral isolada, mas uma prática contínua e deliberada. Não é uma falha pontual, um erro pontual, alguém caiu no pecado de imoralidade. Não, aqui se refere a uma prática contínua e deliberada. Nesta condição, a pessoa se entrega a uma vida sexual desregrada, apresentando o seu corpo como instrumento de iniquidade. No capítulo 6 de Romanos, versículos 12 a 13, a palavra de Deus diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, o corpo não pode ser entregue à prostituição. A Bíblia diz que cada um deve possuir o seu corpo em santificação e honra. A Bíblia manda que a gente fuja da prostituição. Essa palavra prostituição na Bíblia é a tradução da palavra grega porneia, que significa toda e qualquer imoralidade sexual. Então, toda e qualquer conduta sexual contrária à palavra de Deus é porneia. Então, os falsos mestres, eles estavam incentivando a promiscuidade e as práticas sexuais pervertidas, dizendo se tratar de rituais sagrados. E hoje não é diferente. Vivemos uma sociedade muito erotizada, muitos cultuam ao corpo, onde nós temos uma imoralidade sexual generalizada por meio da prostituição, da impureza, da lascívia, do adultério, do homossexualismo, está aí a ideologia de gênero, a erotização de crianças e tantas outras imoralidades sexuais que assolam a sociedade. E diz aqui o nosso comentarista que até mesmo em alguns círculos ditos cristãos surgem defensores de uma vida sexual que contraria o padrão da santidade sexual segundo as Escrituras, a ponto de reconhecerem a homossexualidade. Já tem igrejas aí que aceitam membros homossexuais, já aceita obreiros e pastores homossexuais. Então tem muitos crentes aí, ditos progressistas, ditos para frente, de mente aberta, que estão infelizmente excessivamente contextualizados com o mundo e que estão abraçando esses ensinamentos imorais praticados pela sociedade e que são contrários à palavra de Deus, e até mesmo criticam os crentes que se opõem a esse tipo de ensino, chamando-nos de moralistas. Chamando-nos de moralista. É claro que existem pessoas que são hipócritas, que se escondem por detrás de um discurso moralista para poder encobrir os seus erros, seus pecados, atacando os pecados dos outros. Não é porque existem pessoas com discursos moralistas que a gente vai deixar de ensinar a doutrina correta da palavra de Deus. Então, essas pessoas que seguem esses falsos ensinos dos falsos mestres, elas vivem uma vida de imoralidades sexuais, tanto praticando como também consentindo com aqueles que praticam. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco.
Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 12, a impiedade decorrente dos falsos ensinos. O apóstolo Pedro, ele diz aqui no versículo 10, que esses falsos ensinos, os ensinos dos falsos mestres, conduzem as pessoas a imoralidades sexuais. Outro tipo de pecado que leva às heresias é o desprezo, o menosprezo às autoridades. Aqui no versículo 10 diz: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Enquanto os crentes são ensinados a serem obedientes e respeitosos com os ocupantes do poder governamental, familiar ou eclesiástico, os ímpios são insubordinados e rebeldes, agindo com desprezo às dominações. Segue a filosofia da anarquia, do antinomismo. Então a gente precisa ter cuidado. O cristão, ele tem que ter consciência, ele não pode dispensar obediência cega às autoridades, aos governos civis e qualquer autoridade, porque são homens e mulheres falhos que podem errar. E Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas naquilo que não contradiz os ensinamentos da palavra de Deus, nós não devemos desrespeitar, nós não devemos desobedecer o governo civil. Então, os ímpios, aqueles que são mundanos e não seguem a palavra de Deus, eles têm uma tendência natural de desprezar, de menosprezar e de desrespeitar toda e qualquer autoridade, seja a autoridade dos pais, já dentro de casa, na família, a autoridade dos pastores, a autoridade dos professores, as autoridades legalmente constituídas. Então eles têm um espírito revolucionário, contestador, um espírito de se opor, de não aceitar nenhuma autoridade. Diz o versículo 10, que eles são atrevidos, atrevidos, obstinados, que não receiam em blasfemar das autoridades. E logo nesse mundo contemporâneo, com as redes sociais, que tem dado voz a muitas pessoas atrevidas, pessoas que até mesmo, falando corpo a corpo, olho no olho, são até educadas, mas quando estão por trás de um teclado, de um celular, de um computador, a usar as redes sociais, são bastante atrevidos e obstinados. Então, o homem ímpio, dominado pelo pecado, é petulante, prepotente e orgulhoso. Gosta de falar mal não somente das autoridades superiores, como diz o texto, mas fala mal de tudo e de todos. Todo mundo está errado, tudo está errado, só ele que está certo. Só encontra erro e falha na vida dos outros e não na dele. Tópico 2 da nossa lição: comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. Então, um dos comportamentos decorrentes do falso ensino é a irracionalidade animal. Aqui no versículo 12 diz a palavra de Deus: mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Então, Pedro compara essas pessoas como criaturas irracionais guiadas pelo instinto. Eles são portadores de uma irracionalidade animal. Eles agem pelos instintos, agem pela emoção e desprezam a verdade e a realidade. Aquele que se torna escravo de seus instintos naturais, em total desprezo à consciência moral e à voz do Espírito de Deus, assemelha-se a uma fera que vive pelos impulsos animalescos. Nós somos carnais, pecaminosos, temos uma natureza carnal inclinada ao pecado, mas nós devemos controlar. Deus disse a Caim: Caim, o pecado está à porta, ele quer dominar você, mas cabe a ti dominar o pecado. Então a gente precisa ter cuidado. Então as pessoas que seguem os falsos ensinos, elas vivem como se Deus não existisse e se Deus não existe, então tudo é moralmente permitido.
É assim que muitas pessoas vivem no mundo, se entregando aos prazeres carnais, se entregando aos seus instintos, e esquece que o homem é um ser moral, que ele tem contas a prestar com o seu Criador. Versículo 13, diz que eles também são hedonistas. Diz assim no versículo 13: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Então, dentro daquela filosofia de se entregar completamente aos prazeres carnais. No versículo 14, Pedro diz que eles têm os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, são malditos. Então, é grave, é muito contundente, é muito forte a palavra de Pedro contra as pessoas que seguem esses ensinamentos dos falsos mestres, ensinamentos imorais. Nós, como cristãos bíblicos, nós não podemos nem defender o moralismo hipócrita, farisaico, mas também não podemos defender a imoralidade, o mundanismo, a imoralidade. O crente tem que ser santo, conforme recomenda a palavra de Deus. O hedonismo é uma forma de vida que busca o prazer a todo custo. Para o hedonista, as coisas mais importantes na vida são a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. Então, nós precisamos ter freios, nós somos seres morais e devemos andar no Espírito, viver no Espírito, e se inclinar para as coisas do Espírito. Até mesmo as pessoas que não são crentes, até mesmo as pessoas que nunca aceitaram Jesus como Salvador, elas também serão julgadas, elas também deverão prestar contas diante de Deus, pela vida ímpia que vivem longe dos caminhos do Senhor. Versículo 15: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então, aqui ele já começa a falar da apostasia e sincretismo religioso dessas pessoas que seguem essas doutrinas falsas. Eles abandonaram o caminho reto. Significa que antes eram crentes, antes serviam ao Senhor, antes eram salvos, mas que infelizmente abandonaram o caminho reto, abandonaram a ortodoxia e muitos deles até disfarçados, sob o lema do amor. Tem muitos que dizem que a ortodoxia mata, mas o amor constrói, mas a palavra de Deus diz que devemos combinar e conciliar ortodoxia com amor. Ok? Então, nós vamos fazer mais um intervalo e já a gente retorna para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, que tem como título A Impiedade Decorrente dos Falsos Ensinos. Então, a gente já viu nos 2 blocos anteriores que as heresias, os falsos ensinos, a transgressão da ortodoxia bíblica leva as pessoas a praticarem muitos pecados. Dentre eles, que o apóstolo Pedro chama muita atenção aqui, são os pecados de imoralidade sexual, os pecados contra o corpo. O apóstolo Paulo diz que todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aqueles que se prostituem ou aqueles que cometem imoralidades sexuais, eles pecam também contra o seu próprio corpo. E esses falsos mestres e seus seguidores, seus falsos mestres e seus seguidores, além de terem um comportamento moral relaxado, contrário à palavra de Deus, eles também são atrevidos, menosprezam as autoridades, rejeitam toda e qualquer
dominação, rejeita toda e qualquer autoridade, né? E assim agem de maneira irracional, são como animais irracionais e se entregam a toda forma de prazer, a todo hedonismo, sob a bandeira do amor, e acha que tendo amor vai resolver tudo e vai cobrir todo tipo de pecado. Mas nós precisamos entender, né, que não podemos, em nome do amor, sacrificar a ortodoxia bíblica. Como também, em nome da ortodoxia bíblica, nós não podemos sacrificar o amor. A Bíblia fala desses dois aspectos muito importantes que devemos conciliar. Então diz o apóstolo Pedro que esses ímpios e seus seguidores, no versículo 15, 2 Pedro 2,15, que eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Ou seja, aqui fala de apostasia, deserção, né, da fé, abandono dos caminhos do Senhor. Algumas pessoas até acham que, não, se alguém se desviou é porque nunca foi crente, mas não é verdade. A Bíblia mostra que pessoas realmente crentes, pessoas que realmente provaram do dom celestial, chegaram a se desviar. Então a apostasia é uma ameaça real. E existe dois tipos de apostasia: a apostasia moral e a apostasia teológica. A apostasia moral é aquele pecado, é aquele abandono da fé, aquela pessoa que se desvia porque cometeu coisas graves, pecados graves, e está cometendo pecados graves e não consegue se libertar daquilo, mas ela tem consciência do seu erro, né? Ela tem consciência do seu erro e, vamos dizer assim, não tem forças para voltar, mas tem consciência do seu erro. Agora, quando acontece a apostasia teológica, além da pessoa viver no pecado e consentir com o pecado, a pessoa também, ela tem um entendimento que ela está certa, ela não tem consciência do seu erro, muito pelo contrário, ela inventa narrativas, inventa raciocínios, elas forjam falsos ensinos que dizem para elas que elas estão certas. Então a apostasia teológica, ela é mais grave e é mais difícil da pessoa voltar para os caminhos do Senhor, porque além da pessoa estar praticando coisas erradas, além da pessoa estar com um comportamento, com a vida contrária à palavra de Deus, no coração dela, na mente dela, no entendimento dela, ela está totalmente certa. Então, elas estão cegas espiritualmente, então é mais difícil ainda da pessoa voltar. Então, a queda, a apostasia é uma realidade. Versículo 15, parte A, diz que eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Aqui no versículo 20, diz assim, ó: e se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que o princípio. Então são pessoas que realmente antes tiveram um encontro com Deus. Aquele que conheceu o Senhor Jesus Cristo pode perder a salvação, caso seja vencido pela contaminação do mundo. O apóstolo ensina que o estado final daquele que conheceu a verdade e abandonou é pior do que o estado inicial. Então isso é uma coisa muito séria. A apostasia é um perigo real, é um perigo iminente que ameaça a todos nós e por isso devemos ter cuidado. O tópico 3.2 da nossa lição fala do perigo da apostasia. Eu quero ler aqui o versículo 21, 2 Pedro 2:21, que diz assim: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então aqui é muito grave essa acusação que Pedro faz, porque ele diz que essas pessoas conheceram o caminho reto, conheceram os caminhos do Senhor, mas infelizmente elas abandonaram o caminho reto, elas se desviaram dos caminhos do Senhor
ele diz que o estado da pessoa desviada é pior do que o estado inicial e diz que teria sido melhor para essa pessoa nunca ter sido crente do que ser crente e estar desviada. E ele diz, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz assim: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então é muito real o perigo da apostasia. Apostasia significa o abandono consciente e premeditado da fé que nos foi revelada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos sinais do fim dos tempos. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E tanto tem a apostasia moral, como a apostasia teológica. Essa apostasia moral ocorre quando a pessoa nega e se afasta completamente da verdade de Deus, e a apostasia teológica, ela é muito grave. A apostasia moral é quando a pessoa tem comportamentos contrários à santidade. E a apostasia teológica é quando a pessoa nega e se afasta completamente da verdade de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, já concluindo, partindo para o final da nossa lição. Os falsos ensinamentos podem conduzir a esses tipos de apostasia, mas, por outro lado, a graça de Deus e o ensino da lei do Senhor nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas e devemos viver neste mundo de forma sóbria, justa e piamente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, continue servindo ao Senhor com alegria e participando da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a você pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.